E aí, pequeno Bits, como estão vocês? Vocês estão ok? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de games, ok? Desculpe se está um pequeno som ao fundo, é que a galera aqui não está colaborando muito com as transmissões ao vivo aí. Como vocês podem ver, nem precisa acrescentar um fundo sonoro porque já tem praticamente uma trilha tocando. Mesmo assim, espero que vocês tenham um grande aproveitamento da aula de hoje e vamos lá continuar com o nosso projeto do Eat Dust, como a poeira, certo? Nas últimas aulas aí, nós já trabalhamos um pouquinho na questão da fase, né? Da quantidade de inimigos vindo, na questão da posição, a gente fez umas regulagens do inimigo vir por cima ou ele aparecer aqui na parte de baixo, de acordo com a posição que você estava. Para quem não sabe como fazer isso ou perdeu a última aula, por favor, cliquem aqui na videoaula anterior ou então procurem na descrição as aulas anteriores. Todas as aulas estão numeradas para que você não se perca nas partes, certo? É necessário que você assista desde a aula 1 até a aula atual, para que você consiga entender e acompanhar todo o conteúdo do curso de games e desse projeto aqui. Muito bem, então. Vamos ver aqui aonde foi que a gente parou na nossa última aula, certo? A gente tinha configurado algumas coisas a respeito do inimigo, né? Das posições que ele ia vir, de acordo com a quantidade. Vamos vir aqui na variável e vamos alterar alguns padrões. Vamos colocar aqui a quantidade de inimigos aqui, ó. Vamos adicionar, beleza? Clicar aqui. Inimigos na tela. Quantidade de inimigos. Vamos adicionar um inimigo e realizar o teste. Beleza, inimigo vindo ali da parte superior, beleza? Vindo de cima aqui o nosso inimigo. Vamos colocar ele para mover um pouquinho aqui para o lado e descer para vermos se a questão de posição está tudo ok. Foi embora e ganhamos posição. Subimos para o rank 2. Então isso é sinal que está tudo ok. O inimigo está vindo de cima, beleza? Vamos alterar aqui mais um. Vamos adicionar... Opa, andando não, esse inimigo. Adicionar mais um inimigo vindo de cima. Vamos jogar ele pro ladinho aqui, deixar ele passar pelo nosso carrinho e desaparecer na parte inferior da nossa tela para ver o que vai acontecer. Beleza, então ficamos aí na primeira posição. Agora vamos adicionar mais um inimigo aqui. Adicionar mais um. Muito bem. Ele apareceu na parte inferior, nos ultrapassou porque ficamos sem combustível e não coletamos, então maravilha, ó. Percebam que ele ultrapassou a gente e ficamos em segunda posição. Então, toda essa parte de configuração de posição está funcionando certinho. Se eu adicionar mais um inimigo aqui, ó. Ah, tá, ele apareceu lá em cima. Então, assim, é de acordo com as fases que a gente tivesse. Muito bem, fase 1, então, ele desconsidera isso porque só vai ter 2 inimigos. Então, hoje nós vamos dar uma configurada na questão aí, vamos ver se a gente consegue fazer hoje a linha de chegada, tá? E as fases, pra gente poder passar de uma fase para outra aí, beleza? Já vimos que o posicionamento está ok. Se nós resetarmos aqui o nosso joguinho e adicionarmos mais um inimigo, ele vai vir da parte superior. E ao ultrapassarmos esse inimigo, deixa eu ver aqui, esse negócio tá... Foi só um testinho aqui quando encosta. Ah, tá. A gente tem que configurar ele para ir um pouquinho mais para cima. Vamos clicar aqui no nosso player. Tal. Adicione uma X, a posição que nós temos que enviá-la. Para a posição 9, menos 3. Quando clicar, então, posição 9, menos 3. Essa daqui, ó. Essa posição que ele tem que ficar. Em algum momento, o nosso carrinho está saindo dessa posição. Quando ele encosta nas bordas. Que é esse cenário aqui. Nós temos que achar o comando, então, quando isso acontece. Deixa eu só ver aqui, testar novamente, trazer ele mais pro cantinho. Olha lá, ele
tá adotando uma posição inferior quando ele encosta nessas bordas aqui. Vamos ver aqui para lateral. 9-3, tá tocando na cor cinza, desvio, já tá aqui, ó. Então vamos alterar aqui 9 e -3. Para quando ele encostar na borda, ele apenas voltar pro meio e não descer, ó. Tá vendo? Voltou pro meio e não perdeu o posicionamento dele. Agora vamos testar ele naquela manobra do inimigo, quando o inimigo vai tocá-lo na lateral. Deixa eu sair daqui, jogar ele pro ladinho, se não tem como ele ultrapassar, né? Deixar ele passar, vamos ver. Beleza. Ó, tá ok. Então a gente ultrapassa ele e ganhamos nossa posição aqui no segundo lugar, beleza? Maravilha. Então agora tá ok. Corrigido isso daí, então vamos lá para as questões das fases, certo? Aqui estão as posições. Se nós quisermos, podemos acrescentar outras posições aqui. Basta acrescentar mais gráficos ao nosso troféuzinho, que a gente só fez até a terceira posição. Eu já vou até aproveitar aqui para duplicar esse camarada, duplicá-lo novamente. Posição 3. Deixa eu já acrescentar mais posições. Ó, bacana de você ter feito a primeira arte, que ela vai servir de exemplo para as demais. Você não precisa fazer totalmente do zero. Basta dar 2 cliques aqui, apagar, colocar por cima. Você vai criando as outras artes. Vou duplicar novamente. Vou apagar o 5 aqui e colocar o 6. Beleza? Duplicar novamente. Aqui novamente 7. Vou fazer até a 10ª posição já, porque aí a gente não vai perder mais tempo com isso. 8. Beleza? 9. E o último, o 10º aqui. Eu fiz isso aqui mais para vocês verem que é bem fácil você acrescentar as posições, mas não vou codificar todos não, beleza? Esse projetinho que eu vou fazer junto com vocês, eu vou fazer aí até a terceira fase, como a última fase do jogo, certo? É só, tipo assim, o objetivo dessas aulas é para passar para vocês por completo todos os passos que vocês podem fazer para criar um jogo de corrida usando a plataforma Scratch, tá? Com esse conteúdo que vocês vão ter nessas aulas aqui, vocês vão conseguir produzir do zero. Se vocês forem lá desde a primeira aula, desde a aula 1 até a aula atual, você vai ter acesso a todos esses recursos criados aqui, ó, desde o player, os botões, o combustível, faixa, que é o cenário em volta, o nitro. Então eu vou passar para vocês todo o básico, assim, a base que vocês podem fazer na construção de um jogo de corrida no Scratch, beleza? Mas assim, em questão de fases, eu só vou fazer 3 fases apenas como demonstração para poder passar de uma fase para outra. Certo, então, vamos aqui na codificação. Vemos que aqui só codificamos até a terceira posição. Basta tirar essa pecinha daqui que já está codificada, ó, duplicar ela, beleza? Terceira posição, tal. Eu vou acrescentar sempre um inimigo, então no primeiro vai ser 1, no segundo vão ser 2, no terceiro vão ser 3 inimigos. Então eu vou configurar só até aqui a 4ª posição e colocar o 4 aqui, ó, beleza? E vou encaixar lá de volta. Apenas isso daqui já é o suficiente para eu poder ter as posições aí. Quando eu iniciar aqui, ó, ele inicia sempre na posição 3, porque já está pré-configurado para ele começar na terceira posição, beleza? Muito bem, então. Vamos partir então para a configuração a respeito das fases, né? Aqui temos a variável que armazena a fase que você está, certo? Fase 1. Se você quiser até adicionar um aviso pro jogador, você pode também. É bem simples, basta você vir aqui, ó, pintar e criar um texto. Clica no T, clica aqui e coloca lá, fase 1. Para o personagem saberem que fase que ele se encontra no jogo. Clica nesse botãozinho aqui, vamos aumentar um pouco. Ver mais ou menos onde está ali a fase aparecendo. Vamos jogar mais pro lado. Vai estar a posição ali. Deixa eu só tirar essas variáveis rapidinho. Para criar as fases, então, ó, basta colocar na fantasia ali, como eu segui, pincelzinho, e colocar o texto.
aí posicionar ele certinho aqui. Você pode também criar um outro texto de posição, só para posicionar ali em cima do troféu para o jogador se identificar que isso daqui, que esse ícone aqui representa a posição em que ele se encontra no jogo. No de baixo, a fase. A fase você vai construir aqui a quantidade de fases que você quiser colocar. Aqui eu deixei até a fase 4, mas eu só vou fazer até a fase 3, beleza? E aqui eu posso colocar como fase final, alguma coisa assim, para ter uma última corrida, certo? Para codificar é muito simples. Você vai vir aqui, ó, em eventos, quando clicado, beleza? Vamos colocar mostre, aparência, vir aqui, ó, mostre, encaixar aqui, certo? E qual que é o próximo passo? Vai mostrar e vai verificar em que posição que está. Vem aqui em controle, se operadores, operador de igualdade, tá? A variável fase, afinal estamos tratando de que fase que ele se encontra. Verifique a variável fase, se ela for igual a 1, você vai mudar para fantasia 1, certo? Duplica, fase 2, fase 2, duplica, fase 3, fase 3, certo? Bem simples. Clicou aqui, ó, tá na fase 1. Se eu vier aqui mudar, por exemplo, adicionar uma fase, onde que tá fase, tá aqui, ó. Cadê a variável da fase? Não mudou. Se eu mudar fase 1, mude para fase 1. Opa, mude para fase 2. Fase 2. E ele não alterou, certo? Então, só o se não vai adiantar. Vamos ter que pegar o se não. Vamos desmontar esse cara daqui. Opa, só tirar esse e esse. A estrutura a gente dispensa. Vamos pegar aqui o se. Coloca aqui a fantasia e aqui. Duplica esse cara. Não é esse cara não. Duplica esse cara. Encaixa no se não. Beleza? Só um minutinho. Maravilha. Então vamos lá. Ó, então aqui, ó, no se fase 1 for igual a 1, mude para fantasia fase 1. Se não, se a fase for igual a 2, mude para fantasia 2. Bora fazer o teste. Ó, já mudou aqui, ó, fase 2. Se eu vier na variável aqui, mude fase para 1. Ah, sim, já sei o que está acontecendo e o porquê que deu erro. A gente não colocou para isso daqui ser, ó, a gente ser um camaradinho. Sempre, ó, sempre faça isso, entendeu? Sempre fique verificando isso, senão ele vai fazer só uma verificação e depois não verifica mais. Então, ó, fase 1, se eu vou lá na variável e mudar para 2 aqui, mude fase 2, fase 2. Então, agora está acompanhando a variável e identificando. Isso daqui você faz para poder dispensar isso daqui, ó. Fica muito feio você usar os recursos que já vem no Scratch para poder denominar as variáveis. Então é bom você mesmo criar o seu texto para poder ficar algo mais personalizado, a sua interface gráfica do seu jogo, certo? Aí você pode vir aqui, ó, e dispensar o marcador de variáveis ali, ó, porque agora o jogador já tem aqui, ó. A gente só precisa o quê? Duplicar esse cara, encaixar esse cara aqui, encaixar ele lá de novo. Aqui, ó, o 3 e aqui fase 3, certo? Que agora já está configurado esse camarada aqui, de acordo com a fase que ele tiver. Então mudou para, se eu mudar aqui para fase 1, vai mandar para fase 1. Se eu colocar aqui 3, fase 3. Então, marcador de fase funcionando. Maravilha. Então agora o jogador e nós também, na hora de a gente estar configurando as fases, vamos saber em que fase nós estamos, beleza? Para a gente não se perder aí, certo? Ok. Muito bem, então, configurado isso, vamos para o próximo passo. Aqui, ó, o ator, é sempre bom você nomeá-lo. Fase. Beleza? E esse daqui, posição. Certo.
nomeadas, então nossos camaradas, pra gente não se perder, vão dar continuidade. O que a gente tem que fazer agora é fazer uma faixa quadriculada para que o jogador, ao passar por ela, possa ir para a próxima fase, certo? Beleza, então vamos vir aqui no gatinho, pincel. Não é difícil fazer uma faixa quadriculada, até de certa forma bem fácil. Vamos só fazer um quadradito aqui, ó. Beleza? Vamos dar uma escurecida nele, ó. Certo? Clica nessa setinha para a gente poder ter controle sobre o objeto. Copia, cola. Puxamos aqui, ó, o nosso quadradinho, ó. Vamos ampliar um pouquinho mais e jogar ele pro ladinho até ele se encaixar. Pode deixar essa distânciazinha, não tem problema nenhum. Seleciona esses dois quadrados, copiam eles e colam. Criamos mais dois quadradinhos. Deixa eu só ver aqui a distância se tá ok. Acho que ele só tá um pouco para baixo. Beleza? Maravilha, então. Agora tá um do ladinho do outro na distância correta. Vou dar uma diminuída, vou selecionar todo mundo de novo, copio, colo, crio mais 4 quadradinhos. Essa aqui é a base para vocês criarem a faixa quadriculada de vocês. Ali eu posso ver mais ou menos onde está o tamanho, ó. Beleza, vou precisar de preencher esse espaço aqui. Eu posso selecionar tudo isso, dar uma diminuída, mais um pouquinho para ter o espaço de mais um quadradinho. Seleciona aqui, copio, colo, jogo pro lado. Opa, vai um pouquinho mais para cima, né? Vamos dar uma ampliadinha aqui, ó. Mais um pouquinho para cima para ficar bem alinhadinho. E tá a nossa faixa. Eu posso jogar ela um pouquinho mais pro meio aqui, assim. Beleza? Ô, professor, isso aí não parece uma faixa quadriculada ainda. Calma, pequeno Blitz. Muita hora nessa calma. Vou clicar nesse quadrado aqui então e vou alterar a cor dele, ó, uma cor mais clara. Mesma coisa com esse, mesma coisa com esse daqui e com esse daqui, certo? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, para não ficar diferente os quadradinhos. Clico nesse gota-gota e clico em cima desse cara, beleza? Então um quadradinho escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro. Aqui eu tenho que fazer o inverso de cima, então não posso colocar esse quadradinho claro se esse aqui já está. Então tenho que começar por esse quadradinho, clico aqui, clico no gota-gotas e clico nesse. Agora nesse daqui, clico no gota-gota e clico no claro. Agora esse daqui, clico aqui no gota-gotas e no clarinho. Prontinho, faixa quadriculada feita, beleza? Essa vai ser a nossa faixa, a nossa linha de chegada, beleza? Se você quiser colocar uma cor diferente para a linha de partida, ou então fazer esse daqui ser um verde, ser um vermelho e tal, dá até para você configurar de acordo com a colocação da posição que ele tiver na hora de aparecer a faixa, tá? Eu vou até escrever aqui faixa, beleza? Só faixa. Eu posso até depois fazer o seguinte, deixar essa cinza para ser a faixa de largada e duplicar aqui, ó, e mudar as cores. Clicar nesse camarada aqui e deixar ele de uma outra cor. Jogar ele mais pro verde, ó. Pegar um verde mais escuro, ó. Vamos ver se assim fica legal. Verdão, né? Tem que ser uma cor mais destacante, né? Senão aqui. Beleza. E aí eu só clico nesse outro quadradinho, ó. O segredo é só você colocar o mesmo cor do quadradinho que for colorido, a mesma tonalidade em todos eles, certo? Clico aqui, gota-gotas e maravilha. Fiz a minha faixa quadriculada, criei a minha segunda faixa aqui, ó, faixa 2, tá? Eu posso até chamar de primeiro lugar, faixa do primeiro lugar, certo? Crio mais uma aqui, ó. Tiro esse 2 do final e tiro esse 1, substituo por 2. Então faixa do segundo lugar e vou trocar aqui a cor. A verde vai ser primeiro lugar. Vamos colocar então, vamos ver que cor que ficaria legal aqui para um laranja, sei lá, esse laranja aqui. Vamos dar uma olhada nesse laranjinha. Beleza, vamos pegar esse laranja meio dourado. Clico aqui, ó, gota-gotas, clico nele. Gota-gotas, clico nesse, de baixo, gota-gotas nele e o último quadradinho, mesmo procedimento, tá aí. Faixa do segundo lugar. E posso criar mais uma faixa do terceiro lugar. Terceira colocação, certo? Vou clicar aqui e vou
vou jogar pro vermelho. Vermelho no meio, será? Esse vermelho aqui tá bom, beleza. Só clicar aqui no próximo. Fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Pra gente poder pintar todos os quadradinhos de uma tonalidade igual. Beleza, então aqui eu já criei a minha faixa neutra, que seria a faixa de partida ou de largada, a faixa de chegada do primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, de acordo com a colocação que você tiver quando a faixa já se aproximando, vai ser uma cor diferente. Bacana, né? Isso dá uma personalidade maior no seu game, no seu jogo, certo? Isso é importante porque isso cria um vínculo diferenciado no seu projeto, faz com que o seu projeto seja diferente dos demais. Então, que jogo de corrida que muda a cor da faixa de acordo com a minha posição quando eu estou chegando no final? Nenhum. Então eu acabei de criar algo novo, algo que só vai ter no meu game, entendeu? Isso aí é bem bacana e bem interessante você sempre estar criando. Aqui o nosso objeto, então, vamos já colocar o nome dele de faixa, certo? Pra gente sempre poder identificar, né? Já tinha uma outra faixa aqui. Assim, a faixa central. Então, vamos colocar a chegada, então, né? Chegada. Beleza, então, esse elemento aqui é a chegada. Vamos configurar, agora é a parte topzera, programação. Vamos programar a nossa faixa, porque até o momento ela é apenas uns quadradinhos na tela, beleza? Só são os quadradinhos aí. E vamos configurar, então. Vamos aqui em evento, bandeirinha aqui, ó, autocar. Essa faixa deve ficar um pouquinho abaixo aqui, para largada, porque o nosso carrinho vai estar aqui, os outros carrinhos vão estar atrás ou à frente. Deixa eu pensar aqui. Nosso carrinho tem que estar um pouquinho abaixo, e aí ele sobe, ou ele fica aqui e a faixa passa por baixo dele, os outros carrinhos arrancam. Vamos pensar como a gente pode fazer isso. Deixa eu ver aqui graficamente pensando. Colocar o inimigo para aparecer, ele aparece atrás, ou o nosso personagem aparece aqui do lado a lado e os outros aparecem aqui. Acho que tem que ser assim, então. Então nosso personagem vai estar aqui e a faixa de largada sempre vai estar lá em cima. Então, a respeito da faixa, a gente vai ver a posição que ela está agora, 78,68, né? Só aí em movimento ele já está no qual que ela está. Então ela está ali. Se eu quiser testar, ó, tiro daqui, clico, então maravilha. Então, começou, cliquei nesse botãozinho aqui, ela começa ali em cima. É lógico que ela não pode ficar parada ali, não é? O que nós vamos fazer é criar um tempo, um timer, para poder haver movimento no cenário, porque no começo você tem que estar paradão, certo? Aqui no player vamos criar uma configuração separada aqui para o nosso camarada, para o nosso playerzinho, que vai ser o seguinte: ele vai ir para uma posição diferenciada, vai estar nessa posição aqui, ó, bem aqui, menos 27, 125, só em movimento que vai estar lá a posição dele, ó. Encaixa lá, beleza? Ele vai começar nessa posição e ele vai aguardar controle, ó. Ele vai esperar um determinado tempo. Vamos colocar aqui 2 segundos para ele começar a se movimentar, para ele começar a fazer isso daqui. Então aqui eu vou desvincular esse camarada dele. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para baixo. Não, só isso. Vou tirar ele aqui do lado, vou puxar esse cara e vou puxar esse cara para cá, certo? Beleza? Aqui esse daqui. Controle do player. Nem precisa, então tira esse cara para lá, encaixa esse daqui aqui. Muito bem, então. O controle do player agora tem uma nova configuração, que é uma posição inicial. Então, quando eu clicar aqui na bandeirinha, se ele estiver ali no meio, ó, ele vai ficar aqui, para depois, então, ele ir para a posição dele. Porque ele não pode saltar assim também, né? Vamos deslizar, então. 9 menos 13, né? Movimento. Deslize por 1 segundo até 9 menos 13. Vou tirar esse cara para cá, vou colocar esse cara aqui, encaixa ele de volta e vamos fazer o teste. Ele começa aqui e depois ele então desliza para essa posição. Ficou mais bonito assim do que ele simplesmente saltar, né? Pega essa peça e descarta. Muito bem, então. Criamos aí a questão da posição. Ele vai começar aqui, vai estar tudo parado e depois ele vai dar o arranque e começar a corrida, certo? Vamos configurar os elementos em volta dele, então, que está meio estranho isso. Vamos lá para nossa faixa, voltar aqui na nossa faixa de chegada. Ela também deve aguardar o mesmo tempo de espera, por enquanto, pelo menos. Evento, espera, 2 segundos. E ela deve descer, para dar a ilusão que o nosso player, ele andou, beleza? Então nós vamos colocar o movimento
para ela deslizar lá de cima até aqui embaixo. Vamos só pegar ela e trazer aqui para a gente saber mais ou menos aqui. Vamos tentar trazer ela o máximo para baixo aqui para a gente saber aonde vai parecer que ela sumiu. Então a gente vai manter o eixo X o mesmo, 78, e só o eixo Y, que é o eixo vertical, menos 274. Vamos pegar aqui, ó, deslize, só mudar o 79 que alterou um pouco para 78, que é o mesmo ali, e coloca aqui, dando um player, a faixa está lá em cima, depois então ela vai descer, beleza? Ok, eu vou colocar um tempo maior para o nosso jogador, vou colocar o dobro, 4, e vou dar um play. Então a faixa está lá em cima, ela vai descer e aí o nosso jogador vai começar o jogo. Só que depois dela descer ela tem que desaparecer, senão ela não pode ficar aparecendo aqui no cantinho, né? Então vamos fazer com que ela suma, esconda aqui, ó. E aqui, se aqui embaixo tem esconda, sempre tem que ter um mostre aqui em cima, beleza? Então eu clico aqui, ela está lá em cima e aí ela vai descer e sumir, para dar a impressão que ela passou por baixo do nosso jogador. No entanto, ela está passando por onde? Por cima do nosso player. Olha o gráfico do player, ó, ela passa por cima, como se ela fosse uma ponte, o nosso jogador estivesse passando por baixo dela. Não é isso que nós queremos. Então vamos vir aqui, ó, em aparência e a camada, ó. Camadas. O que são camadas? São elementos de configuração. Por exemplo, esse botão aqui, ó, ele está na frente do nosso jogador, tá vendo? Então ele está na camada da frente. O nosso jogador está na camada de trás, beleza? Ó, assim funciona. Vamos aqui na nossa faixa e vamos pedir para ele ir para a camada de trás, ó, certo? E vamos colocar lá em cima, lá no começo. Assim agora a faixa não vai mais passar por cima do jogador, mas sim por baixo, porque a faixa tem que estar no chão, ok? Muito bem, então. Configurado isso, vamos configurar uma outra coisa aqui, que é o combustível. Ele está aparecendo muito rápido. Deixa eu ver aqui, adicione, blá 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 blá. Vamos ver onde está o tempo de espera para ele. Trajetória do item, quantidade do item, adicionar 5 a combustível. Tá, então vamos colocar nesse cara aqui então o tempo de espera. Então, espera, só pra gente ver se é isso. Só o combustível já não viu no começo. Nossa, já viu no começo? Poxa, esperou um segundo. Tudo bem, esperou um segundo pelo menos dessa vez, né? Tá ok, então depois a gente volta aqui nesse combustível aqui. Esse aqui é o trajetória, esse aqui, trajetória do item. Vamos aumentar um pouquinho só pra ver o que se trata. Esse aqui era o que? Quantidade de itens por fase. Tá, esse aqui controla a quantidade de itens por fase. Esse aqui já adiciona 5 ao combustível, então eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar de acordo com as fases já aqui. Vamos dar só uma pausinha nessa faixa aí, só pra gente poder dar uma configurada nesse camaradinho aqui. Coloca esse espera aqui, vou colocar uma espera aleatória aqui antes disso acontecer, entre 1 e 10. E depois disso ele vai adicionar a quantidade de combustível de acordo com a fase que ele estiver. Por que está certo? Então aqui tá certo. Esconda sempre se o combustível for, então nada menos o combustível. Cria um clone deste ator total. O que tem aqui? Combustível. Se for igual a 0, mude sem combustível. Beleza, aqui controla o combustível. Então já vou acrescentar aqui então um comentário que é sem combustível. Beleza? Só pra gente poder não se perder mais pra frente do que está cada um dos comandos. Aqui é a trajetória, que é o fato do combustível descer. Esse cara que está escondido lá é a quantidade de itens por fase. Mude para 0, esconda, tal. Se, tá, se não, tira o combustível, para o número aleatório, cria um clone, beleza. Então aqui para a gente poder fazer esse controle é de acordo com a fase. Então temos aqui um controle, né? Vamos colocar aqui o sempre. Sempre o que? Sempre verifique que fase que ele está. Então o operador. Não, controle ainda se. Se não. Não, se. Se. Se o que? Se fase. Cadê a fase? For igual a 1. Então está na primeira fase. Então você vai adicionar 5 a combustível. Então a primeira fase vai te dar 5 combustíveis, porque para facilitar a sua vida, beleza? Aí depois é só a gente criar, pegar esse cara aqui, ó, duplica ele e coloca se fase for igual a 2.
ele vai te dar 3 combustíveis só. Então ele vai diminuir a quantidade de combustível. Pego esse cara, duplico ele, jogo ele lá de novo. Se fase for igual a 3, você só vai ganhar 2 combustíveis, certo? Então, quanto maior a fase, maior dificuldade, menos combustível vai vir pro seu carrinho, certo? Belezura. Vamos dar um player aqui. Ele fez uma espera ali antes de enviar a quantidade de combustível. Onde é que tá o combustível? Combustível, quantidade de combustível. Tá, ali tá o controle de combustível. E aqui o combustível tá igual a 0. Deixa eu só entender. Tô na fase 3. É isso aí. Ele mandou mais um combustível na fase 3. Onde é que tá o controle de quantidade de combustível? Nem lembro mais se a gente fez essa questão de quantidade de combustível, mas tá aí. Vamos aguardar aqui enquanto a gente vai pensando aqui. Bom, vamos lá. Aqui na chegada, então, a gente já controlou essa parte. Temos que controlar agora as faixas. Elas não podem se mover até que a faixa também se mova. E coisa e tal. Dá um stop ali. Bom, vamos aqui então para nossa faixa. Primeiramente, o que essa daqui faz? Quando for clicado, tá, mude, vai para a camada de trás, tal, sempre esconda, cria um clone, tal. Vamos começar como um clone. Deslize aqui, ó, a parte de baixo, beleza? Então o cara que cria o clone é esse cara aqui. Então é ele que tem que ter uma pequena espera aqui, ó. Vamos fazer um controle de espera. Clica aqui, antes disso tudo começar. E a espera vai ser igual a 6. Beleza? Vamos dar um play para ver. Ó, então a faixa branca configurada. Vamos para as faixas laterais. Tem essa faixa aqui. Mesma coisa, não tem muito segredo. Só vou pegar aqui a espera, encaixar aqui, ó, e colocar um 6. E aqui também sobe, puxa e coloca a espera igual a 6. Dá um play. Tudo parado. O combustível está vindo, a faixa passou. Ele foi pro meio e agora sim o jogo começa. Tudo bem? Só vamos ver de novo esse combustível. 10 e aqui um 20. Vamos ver se agora para de vir combustível. Miserável de combustível chato, cara. Então não tá aqui o problema, tá em outro lugar. Onde tá o mostre? Tá aqui, ó. Quando começar como um clone, mostra. Mas qual deles que cria um clone? Esse cara que cria um clone. Então estamos colocando a espera no cara errado. Vou tirar esse cara daqui. Jogar esse cara pra lá. Vou pegar a espera e jogar nesse cara que cria o clone. Então, ó, mude combustível para 0, tal, esconda, espere e verifica se tem combustível. Então, aqui é o sempre, vai ficar fazendo isso. Então, aqui é na espera que eu vou colocar um 10 aqui, na verdade. Vou colocar uma espera aleatória aqui, na verdade. Vou colocar uma espera aleatória entre 10 e 20, beleza? Dá um player. Agora sim, acho que foi corrigido, ó. Começou a corrida. E aí, ele começa a andar, certo? Maravilha, então o que eu fiz foi, ó, controlar que todo carro, o carrinho vai ficar parado e aí ele começa a andar. E aí, entendeu? Não? É configurar a ilusão de que ele está parado aguardando a contagem. Normalmente aquele tempo aqui, ó, que ele está aqui, a gente vai colocar aquela contagem 3, 2, 1, go. E aí o joguinho começa. Agora nós vamos ter que configurar os inimigos para que eles também apareção aqui no começo da corrida, certo? Como o nosso personagem vai adotar essa posição aqui, ó, ficar nesse cantinho, fazer o inimigo aparecer aqui, ó, ele está praticamente já no lugar certo aqui, 6091. Estamos lá no começo, ó. Vamos vir aqui, tal, criar um clone, então é nesse cara que a gente tem que mexer. Aí, vamos jogar ele um pouquinho para cima, puxa essa pecinha para baixo e vamos verificar o movimento, qual a posição que ele se encontra agora. É essa daqui, 6091. Eu vou encaixar aqui. E vou pedir para simplesmente ele aguardar. Controle. Espera. Ele vai aguardar aí. Vou colocar 5, eu não lembro quanto o personagem estava aguardando. 4. Algo assim. Aparência.
ele vai ter que mostrar que ele vai estar invisível. Encaixa aqui. Então, vou clicar aqui, ó. Mostrou. Beleza. Você tem que fazer com que ele suba. Cria uma animaçãozinha de início de corrida. Então, tá aqui, ó, o nosso inimigo. Quando eu começar, eu vou pedir para ele deslizar. Então, só vou fazer ele aparecer aqui de novo. Jogar ele lá pra cima, bem lá em cima. Aqui. Aqui mais ou menos. Vou aqui no movimento, já tá aqui, ó, o deslizamento, já tá aqui da posição que eu quero. Vou arrastar essa peça pra cá e colocar ela aqui depois da espera, certo? E vou colocar para que ele esconda. Mostre. Na verdade já tá até ali, já esconda, nem vou precisar. Então vamos dar uma olhadinha na animação, como ficou. Certo, belezura. Então vou diminuir um pouquinho o tempo para 2 e fazer o teste de novo. Beleza, ficou mais ou menos o que eu queria, certo? Maravilha. Depois disso daí, temos aqui que fazer o seguinte. Temos então a animação inicial da nossa corrida. A corrida vai começar dessa forma, com a faixinha lá pra cima, e a gente dando a largada aí do nosso jogo. Deixa eu só tirar aqui a variável de combustível, beleza? Pra gente começar a nossa gamezinha. E aí a gente vai ter que fazer a quantidade de inimigos de acordo aqui, ó, com a fase, beleza? Vou jogar aqui na fase 3. Então a quantidade de inimigos aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó, tá aqui, mostre. Esse aqui a gente não vai mexer, porque sempre vai ter que ter pelo menos um inimigo por fase. Então aqui a gente não precisa mexer em nada, porque isso aqui já está funcionando exatamente como a gente quer. No entanto, temos que criar uma parte para o controle da quantidade de inimigos, ó. Colocar esse camaradinho aqui. Vamos aqui no sempre. Sempre? Não, sempre não. É que só vai fazer parte da... Não, tem que ser sempre sim. Sempre. Verificar o que? Se, então. Se o que? Operadores. Se fase for igual a 3. Então, você vai criar. Você vai criar um clone. Cria um clone deste ator. E jogar ele pra cima. Cria um clone. É isso? Sim. E quando começar com esse clone aqui, ó. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cima. Quando começar com o clone, ele vai pra... Vamos fazer o nosso... Dar um play aqui primeiro. Beleza? Então tá aqui. Ele vai ter que aparecer aqui então. Mais ou menos. Beleza? Mais ou menos a posição aqui tá boa. Todo mundo atrás da faixa. Certinho. Ele vai aparecer a posição. A posição já tá aqui, ó. Então já vai aparecer nessa posição. Não vai deslizar. Então ele já vai aparecer ali nessa posição. Se duplicar esse cara aqui, ó, colocar no senão, jogar esse cara mais para baixo. Se ele não tiver na fase 3, então é porque ele está na fase 2. Beleza? Se ele tiver na fase 2, cria um clone deste ator e cria um outro clone desse ator. Então vai criar 2 clones do ator. Deixa eu só ver se eu não estou fazendo bobagem. Ele vai criar um clone e outro clone. Na verdade, acho que isso aqui é aqui no 3 e não no 2. No 2 só vai criar um clone só, porque já vai ter um cara lá. É isso? Deixa eu ver. Aí, beleza, ele criou um clone. E aí vai fazer o que? Ele vai ficar naquela posição. Vai aguardar um tempinho. 2 segundos. E vai deslizar lá pra cima. Beleza? Pode já deslizar para esse mesmo lugar aqui, ó. 44 alguma coisa. Ou então para ficar diferente, vamos fazer ele deslizar para outro lugar, né? Vamos deslizar aqui, ó. Essa posição aqui. Então, movimento. Cadê o nosso inimigo aqui? Tal. Desliza. Então, e vai deslizar para esse lado ali. Quando começar como clone, aguarda 2 segundos e desliza. Beleza? Depois que ele deslizar, pode apagar o clone. Apague esse clone. Porque esses clones que a gente criou aqui vão ser somente para a animação inicial. Beleza? Só para a animação inicial. Certo? Maravilha, então. Criamos aí o clone da animação inicial.
Vamos clicar aqui na bandeirinha verde, ó. Então os clones já estão aparecendo ali. Vixe Maria, criou trocentos clones. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vamos tirar esse cara do sempre aqui. Joga ele pra lá e só coloca esse cara aqui. Vamos dar um play pra ver se era isso o erro. É isso daí o erro. Então, maravilha. Ele já entendeu que tem que criar 2 adversários se tiver na fase 3 aqui, certo? Só que a gente quer criar um número de adversários que nós estamos na fase. Então, se está na fase 3, tem que ser 3 adversários. 1, 2 e o terceiro ali. Então, ele vai criar 2 clones. Quando começar como um clone, vá pra lá, papá, e apague. É isso mesmo? É. Fase 3, só tem 2 caras, então a gente tem que... Na verdade, acho que tem 2 clones, só que o segundo clone não tá ali. Então, quando começar como um clone, deixa eu duplicar aqui. Vou colocar esse daqui e ver o que acontece. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidão. Dá um pause. Dá um play. Deixa eu ver quantos clones. Ah, tem. Já tem o terceiro clone. Entendi. Então o que eu posso fazer aqui, joga esse cara pra lá, é pra ele ir pra uma posição, vá para a posição X menos 18. O primeiro clone. Tá, então não vou colocar essa posição aqui. Vou colocar essa posição lá em cima. Aqui, ó. Fase 2. Deixa eu só duplicar esse cara. Vocês já vão entender já. Esse aqui e esse na posição de cima. O de baixo aqui tem que ter uma posição diferenciada, certo? Deixa eu só dar aqui, dar um stop. Puxa esse cara pro lado. Vou pegar essa posição que tá agora, ó. Desliza. Não, vá para a posição. E vou colocar. Vixe, se eu colocar aqui, ele vai mudar a posição dos 2 clones. Não de um só, vai ficar a mesma coisa. Ah não, ficou diferente. Beleza. Maravilha, então. Funcionado então a nossa animação. Então deu um play aqui, ó. Tá lá, fase 3, tem 3 adversários. Só que aqueles adversários ali estão indo praticamente juntos. Então eu vou pegar um número aleatório aqui, ó, entre 1 e 2, pra ver se eles não saem juntos agora. Saíram juntos da mesma forma, que droga. Deslize. Vou fazer um deslize aleatório também de tempo. Entre 0.5 e 1. Só pra ver se os nossos amigos não vão... Aí, ó, beleza. Agora largaram tudo de uma forma diferenciada. Só que tem um ali que tá atrás da peste, velho. Dá um stop aqui. Por que ele tá atrasado? Era pra ele... Tá. Deixa eu tirar esse cara aqui então. Só pra ver se vai funcionar agora. Beleza, agora ficou menos lento, pelo menos os carrinhos. Deixa eu jogar esse aqui mais pra lá. E tá uma maravilha. Então, caso vocês não tenham entendido o que tem acontecido aqui, foi o seguinte. Eu coloquei uma animação inicial. Vai estar a faixa de largada aqui. E aí vai dar a largada dos nossos carrinhos, beleza? Só que essa espera desse carrinho aqui não tá legal. Vamos diminuir para 2 e vamos fazer o teste. Ele tem que praticamente sair junto com os outros carrinhos. Só que não pode passar por cima do carrinho, né? Vamos colocar 3 e vamos testar de novo, vamos ver. Tá. Vamos deixar o 4, pelo menos ele não estava encostando nos carrinhos. Porque assim dá tempo dos carrinhos passarem e ele começar a correr, certo? Então o que a gente fez foi praticamente uma micro animaçãozinha aqui bem no comecinho da corrida, para poder fazer sentido dos inimigos descerem lá de cima. Afinal, se eles não passaram em nenhum momento para frente do personagem, como é que eles estavam vindo lá de cima para cá? Então, para poder dar um pouquinho mais de lógica ao nosso game aí, certo? Bom, galera, não se esqueçam de colocar a presença de vocês lá no grupo do WhatsApp, beleza? Senão vocês vão acabar ficando com falta. Não se esqueçam de assistir as aulas anteriores também, tá? E realizarem as atividades. Essa semana aqui eu vou estar postando para vocês as atividades.
E o seguinte, tem um recado para vocês aí que estão online. Na aula que vem vai ter um sorteio de um brinde na aula que é ao vivo, beleza? É isso daí, sorteio de brinde aqui na aula. Para quem estiver pontualmente no horário da aula, vai ser o mesmo horário de hoje, às 3h30 da tarde. Estejam pontualmente na aula que vem. E vocês, para concorrer ao brinde, vocês têm que trazer um colega de vocês que esteja conectado junto, beleza? Tem que trazer um coleguinha aí que não esteja no nosso curso de games para assistir a aula. Você e o colega vão ganhar o brinde, certo? Vai ser um brinde para cada um e eu vou sortear aí quem tiver com o coleguinha assistindo o brinde aí que vai levar, cada um vai levar um brinde para casa. Aí esse brinde vocês vão estar retirando lá na escola do Mix, lá no centro, beleza? Ok, então, forte abraço para vocês, obrigado aí pela atenção até aqui. Tudo de bom sempre, não deixem de pesquisar e estudar e não se esqueçam de mandar o nome de vocês lá no grupo do WhatsApp. Fulano de tal, presente, beleza? Assistam a aula de hoje também, curtam, comentem e até a próxima aula.